Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar com o Dr. Bruno Brandão, de volta ao nosso programa com um tema muito interessante, o uso da maconha medicinal. A gente vai bater um papo, ele que está no seu consultório em Belo Horizonte, aceitou fazer essa conversa através de um bate-papo, numa videochamada. Agradecendo a você que acompanha pelas nossas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook e também do nosso site tvvalenet.com.br, transmitido no canal 7 analógico e no canal 34 digital. Doutor Bruno, que prazer em recebê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço o convite, Marconi, boa noite a você e boa noite a todos que estão nos assistindo. Doutor, vamos falar aqui um pouquinho sobre a maconha, né? A gente deve se preocupar com a maconha? Então, Marconi, certamente sim, tá? A gente sabe que a maconha medicinal, quando você fez a chamada aí, ela vem com uma proposta de tratar diversas doenças, a gente está tendo diversos resultados positivos, mas isso tem sido confundido com a maconha que a gente chama de uso recreativo, ou seja, a maconha fumada, né, que as pessoas usam para se divertir, entre aspas. Essa sim está associada com só prejuízo e não tem associação nenhuma com benefício terapêutico, igual muitos falam aí na base da ideologia. Tem um assunto que quando a gente fala, normalmente ele gera muita polêmica, porque muitas pessoas mesmo começam a defender o uso dela de forma recreativa. Vamos lá. A sociedade enxerga a maconha no viés do Código Penal. Como a sociedade científica lida com essa situação? Então, na verdade, Marconi, a gente precisa diferenciar, né, questões sociais, questões criminais das questões de saúde. O assunto legalizar maconha ou não, se deve ser descriminalizado ou não, isso compete a uma esfera social. Claro que nesse aspecto, questões associadas com saúde devem ser levadas em conta. Mas aqui, quando eu estou falando da questão da saúde. A maconha fumada, do ponto de vista da saúde, é só problemas. E isso tem se tornado um problema maior. Tem um estudo, por exemplo, da Universidade de Michigan, lá nos Estados Unidos, que mostrou que a percepção dos malefícios da maconha, usada de forma recreativa, de 1991 até agora, foi um estudo que foi realizado dentro da universidade, pelos estudantes universitários lá, essa percepção diminuiu. Ou seja, as pessoas perderam um pouco esse receio de usar, de associar a maconha com problema. Em contrapartida, a percepção dos malefícios do álcool e do tabaco, isso é um dado positivo, ele aumentou. Então, por exemplo, a gente tinha um consumo de álcool em torno de 55%, de 91 para cá, isso caiu para aproximadamente 30%. O tabaco, a queda foi ainda maior, era cerca de 30% das pessoas que usavam, tivemos uma queda para 6%. Em contrapartida, a maconha aumentou de 10% para 25%. Resumindo, as pessoas perderam o medo da maconha, isso é muito ruim, e por outro lado, um lado positivo é que as pessoas começaram a se atentar para os malefícios do álcool e do tabaco, coisa que antigamente não era tão o pessoal não preocupava tanto, hoje tem se preocupado mais. Eu estou falando assim, desses malefícios, né? A maconha, ela pode causar dependência para outras drogas, por exemplo. Quais os malefícios causados pela maconha? Então, Marconi, são diversos, tá? O primeiro ponto que você tocou é muito importante, ela sim funciona como uma porta de entrada, tem diversos estudos que mostram isso, e é interessante que isso é um dado estatístico, a gente mostra correlações estatísticas, então não é 100%. E aquelas pessoas que usam, que não tiveram problemas, elas defendem que aquilo não faz mal, porque eu uso e não tive problema. Mas uma parcela significativa das pessoas tem diversos problemas, entre eles, a começar pela dependência. E é interessante que essa dependência ela está claramente associada com a frequência do uso e com a idade de início. Quanto mais precoce o uso, maior a probabilidade do indivíduo se tornar dependente. Então, aquela pessoa que experimenta a maconha, por exemplo, antes dos 16 anos e numa frequência muito, muito elevada, ela tem em torno aí 16 a 20% de chance de se tornar dependente. Então, veja bem, a maioria não vai se tornar dependente, 20%, mas isso é uma parcela significativa.
Quando a pessoa experimenta a maconha após os 21 anos, por exemplo, essa chance vai para mais ou menos 3%. Então, se a gente olhar um risco global, realmente ele é baixo, é 3%. Mas é um jogo de sorte, né? Se você tiver desses 3 aí, você pode sim realmente desenvolver uma dependência. Outro aspecto está associado com psicose, com esquizofrenia, aumenta o risco de forma significativa da pessoa desenvolver um transtorno psicótico. Dentre eles, a esquizofrenia, o transtorno de personalidade esquizoide, que tem uma certa relação com a esquizofrenia, a esquizotípica, desculpa, que tem uma certa relação com a esquizofrenia, também a gente aumenta o risco de desenvolver isso. Sem contar as doenças respiratórias, que ninguém fala, né? Câncer de pulmão, as alergias, as pneumonites, enfim, as doenças respiratórias também estão associadas com maconha. Acidente de trânsito também. A gente fala em acidente de trânsito, a gente lembra só do tabaco, só do álcool. Da mesma forma que a gente fala de câncer de pulmão, a gente lembra só do tabaco. Então, tem um estudo que mostrou que entre os usuários de maconha, eles têm um risco 2 vezes maior de se envolver em acidente de trânsito do que aquelas pessoas que não usam. E aí sempre quando você fala, vem falar, não, mas isso não procede, acidente de trânsito é álcool. Também, álcool inclusive mais, mas a maconha também aumenta a chance da pessoa se envolver num acidente de trânsito. As depressões, ansiedades, seja fobia social, transtorno do pânico, agorafobia, que é aquele medo de ficar no meio de muita gente. A maconha, ela aumenta de forma significativa a chance dos indivíduos desenvolverem esses transtornos. E aí muita gente fala, não, eu vou fumar maconha para relaxar. Às vezes, na hora que você está fumando ali, você pode até relaxar, mas o preço que você paga depois, ele é muito alto. Doutor, você disse que a questão das doenças respiratórias, né, os problemas respiratórios. Nesse período de Covid, o usuário de maconha, ele poderia estar no grupo de risco? Olha, é difícil a gente falar se ele está no grupo de risco ou não, mas certamente, se for um usuário frequente, né, um risco maior de desenvolver doenças respiratórias ou mesmo doenças mentais, que o Covid ele tem uma associação, principalmente o pós-Covid, a gente tem observado que muitas pessoas estão desenvolvendo alguns tipos de doenças, transtornos mentais no pós-Covid. Então, eu diria que sim, tá? Não sei se seria um risco prioritário, mas sim, aumenta de forma considerável a probabilidade desse indivíduo ter, sim, doenças respiratórias, da mesma forma que um tabagista. Então, essa ideia que a maconha não faz mal para o pulmão porque é natural e não sei o quê, isso é uma ideia que a gente deve argumentar muito contra isso, porque ela faz mal, sim. Não, eu costumo, às vezes, falar com os pacientes, né? Não é porque um veneno de um escorpião, muitas vezes, ele é menos venenoso, o potencial de dano é veneno de uma outra cobra, que o veneno de escorpião deixou de fazer mal. Então, assim, a maconha fumada, ela sim, ela está associada com doenças pulmonares também e pode sim, com certeza, agravar uma complicação respiratória aí por conta do Covid. Olha, eu quero falar do uso da maconha medicinal, clinicamente, mas eu vou deixar para o próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos em instantes.